Como é que pode uma mesma música ser genial para algumas pessoas e simplesmente insuportável para outras? E não é uma diferença pequena, não. É extremo mesmo. Enquanto tem gente que sente prazer ouvindo essa música, tem gente que sente praticamente uma agonia física. Agora vem a parte mais estranha disso. Às vezes é a mesma pessoa. Ela odeia no começo e depois de um tempo não consegue mais parar de ouvir aquela música. Aí eu me pergunto, o que muda? Você já deve ter sentido isso, inclusive, por exemplo, vendo um filme. Você vê um filme e você acha meio ruim e depois de um tempo você assiste de novo e você vê que não era tão ruim assim. Isso já aconteceu com você? E eu vou te falar que isso também acontece na música. Mas se você for parar pra pensar, o que será que muda? E se eu te falar que não é a música, que na verdade é o seu cérebro? E foi exatamente isso que eu comecei a perceber aqui no canal. Nos comentários dos vídeos tem um padrão assim muito claro. Sempre aparece dois tipos de reação. De um lado, você tem quem busca conforto, ou seja, previsibilidade, resolução e groove. E do outro lado, você tem um grupo de quem busca novidade, que envolve tensão, quebra e principalmente desafio. E isso me levou a uma pergunta muito interessante aqui no canal. Por que algo que inicialmente soa estranho, depois de um tempo pode começar a fazer mais sentido? E mais do que isso, por que algumas pessoas, depois de um certo tempo, não conseguem mais parar de ouvir a música? Mas para esse vídeo aqui não ficar só na minha opinião, eu fui atrás de pessoas que estudam isso a fundo. Pessoas que trabalham com a psicologia da música e cognição musical. E tem uma pesquisa desses caras que muda completamente a forma de enxergar isso que eu tô falando aqui no vídeo. Que é o seguinte, gosto musical não nasce com você, ele é treinado. Então isso me leva a outra pergunta, como isso de fato acontece? É isso que eu vou te mostrar agora aqui no vídeo, depois da vinheta. Gosto é treinado. Mas antes da gente mergulhar na parte científica desse vídeo, eu vou falar o nome de uma banda que, cara, dificilmente alguém nesse planeta aqui não sabe que banda que é. Uma banda que passou exatamente por essa situação que eu tô descrevendo aqui no vídeo. Eu tô falando do Led Zeppelin. Por acaso já ouviu falar? É até difícil de imaginar, mas no começo, lá na Inglaterra, ninguém curtia ouvir os caras. Ninguém. Eu tô falando dessas mesmas músicas que a gente escuta hoje. Os caras tiveram que voar para os Estados Unidos e só nos 45 do segundo tempo, quando os caras estavam prestes a voltar para a Inglaterra falidos, é que eles foram parar num pub lá na Califórnia e encontrou uma galera que gostava do som deles. E daí pra frente se tornou esse sucesso que a gente conhece hoje. Dá pra acreditar nisso? Led Zeppelin. Isso é para você ver que o que eu tô falando aqui no vídeo não é algo assim tão incomum. Muitos artistas passam por isso e muitos ainda estão passando até hoje. E se você for continuar o vídeo para descobrir a parte científica disso, siga o canal e ativa as notificações. E se não for pedir muito, clica no hype e até no obrigado que tem embaixo do vídeo. Essa sua interação com o vídeo faz toda a diferença para o YouTube continuar entregando esse vídeo para outras pessoas. Valeu e bora falar de ciência da música. O seu cérebro funciona como uma máquina de previsão. O tempo todo ele está tentando adivinhar o que vem a seguir na música. Quando ele acerta, você sente prazer. Quando ele erra, você sente um certo desconforto. Isso não é só uma ideia. Isso é estudado na psicologia da música há décadas. E um dos principais nomes nessa área é o pesquisador David Huron, que mostra que a nossa reação emocional a uma música está diretamente ligada à nossa expectativa. No livro Sweet Anticipation, ele explica que o cérebro trabalha com sistemas de previsão, tensão e reação emocional, que acontecem antes e depois de cada evento musical. Ou seja, o prazer não está exatamente no som. Na verdade, está na forma como o nosso cérebro antecipa e reage ao que está por vir a seguir. E aqui entra um ponto ainda mais importante. Músicas mais estranhas quebram exatamente esse sistema de previsão. Para falar a verdade, isso a gente já até meio que sabe. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido é o que acontece exatamente depois dessa quebra.
Uau! O cérebro humano tem um comportamento curioso. Ele gosta de resolver problemas. Repare que quando ele resolve algo difícil, a recompensa é maior. Ou seja, músicas simples geram uma espécie de um prazer imediato, mas músicas mais complexas geram um tipo diferente de prazer, mais lento e até mais intenso. É como tentar entender uma piada difícil ou tentar resolver um problema mais complicado. Quanto maior o esforço, maior a recompensa. E é exatamente isso que explica por que algumas músicas, mesmo parecendo caóticas no começo, algumas vezes, com o passar do tempo, acabam se tornando viciantes. Como explica o musicólogo Michael Spitzer. Music is the art of repetition. You have notes in a bar. You have bars repeated in a phrase. You have phrases in a section in a work, and so on ad infinitum. And that might strike aliens as interesting, and they might say, well, actually, this is not so different from animal music. There is this link between rhythm and motion, which is due to the connections in the human brain between the motor regions controlling our motion and the regions controlling hearing. Music is a fantastic way of expressing your deepest emotions and your identity, which can't be captured by language. Why is that? Because music is far too precise for words to capture what's going on. O momento do clique. É por isso que muita gente costuma dizer, tipo... no começo eu odiava essa música, mas agora eu não consigo mais parar de ouvir ela. Isso acontece porque o seu cérebro começou a reconhecer padrões onde antes só existia o caos. E quando ele entende, ele recompensa você. Para alguns estudos, é exatamente nesse ponto onde começa o vício. Agora, eu não vou ficar me aprofundando muito nessa parte científica aqui da música, porque eu já fiz isso em vários outros vídeos aqui no canal. Tem um vídeo aqui onde eu explico como é que a música afeta o nosso cérebro, e outro vídeo onde eu mostro até aspectos que envolvem o nosso DNA. São estudos bem desafiadores, mas são bem interessantes. Mas se você quiser se aprofundar nesse tema, que eu particularmente acho muito interessante, depois vai lá e dá uma olhada nesses vídeos. Eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui em cima nos cards também. E tem um livro também que me ajudou bastante a montar esse vídeo aqui, chamado A Música no Seu Cérebro, de um cara chamado Daniel Levitin. E eu vou te falar que esse livro vai mudar bastante a sua percepção na hora de ouvir uma música. Se você tiver interesse, o link para você achar esse livro está aqui na descrição do vídeo. 2 tipos de ouvinte. Eu vou te falar que aqui começa a real diversão entre as pessoas. Existem, basicamente, 2 tipos de ouvinte. De um lado, quem busca conforto, como a gente falou no início do vídeo, que envolve previsibilidade, resolução, groove e uma coisa muito importante que é uma repetição clara. Isso te ajuda a ter mais conforto com a música. A gente pode dizer que é o tipo de música que encaixa fácil, que você entende rápido, que o seu corpo consegue acompanhar praticamente sem esforço nenhum. E do outro lado, quem busca novidade, tensão, quebra de padrão e uma boa dose de desafio, que é um tipo de música que exige mais atenção. Uma música que não se entrega assim de imediato, mas quando encaixa, prende de um jeito diferente na nossa mente. E o mais importante, nenhum desses 2 perfis que eu acabei de falar envolve uma questão de certo ou errado. São apenas formas diferentes de se experimentar música. Agora, existe uma teoria clássica da psicologia que ajuda a entender isso que eu acabei de falar, que diz que o prazer acontece exatamente no ponto de equilíbrio entre o que você entende com o que te desafia, o que tira da zona de conforto. Eu quero dizer assim, se for simples demais, pode ficar chato. E se for complexo demais, meio que vira ruído. O ponto ideal fica no meio disso. E esse meio muda de pessoa para pessoa. O estranho é uma linguagem. Agora, presta atenção nisso. Talvez esses artistas não sejam estranhos. Talvez eles só estejam falando uma linguagem que talvez você não tenha aprendido. Quando você olha para nomes como Kiss, Marilyn Manson, Bjork, David Bowie, Jack White, Radiohead, Lady Gaga, Angine de Poitrine e muitos outros.
A primeira sensação quando você ouve esses caras costuma ser de ruptura, de falta de lógica, falta de estrutura, ou seja, falta de música. Mas eu vou te falar que não é falta, é uma outra lógica. Esses artistas não estão apenas fazendo algo diferente. Na verdade, eles estão criando um novo conjunto de regras, uma nova forma de organizar o som, o tempo e principalmente a sua expectativa. E isso explica uma coisa muito importante. Se você for pesquisar, aí você vai ver que quase todos eles foram rejeitados no começo. Bohemian Rhapsody. Rhapsody. What is that? Not possible. Anything over 3 minutes and the radio stations won't program it. Bohemian Rhapsody will never be that song. Só que com o passar do tempo, com mais exposição, repetição, contexto, aquilo que era ruído começa a fazer sentido. E quando faz, vira referência, viraliza. É exatamente assim que uma coisa estranha evolui. Do erro para a linguagem e da linguagem para padrão. E é aqui que entra a virada mais importante desse vídeo. Se você for parar para pensar, talvez o estranho não esteja na música. Talvez esteja no estágio que você se encontra, do ouvinte. Porque alguns nunca gostam. E isso explica por que algumas pessoas nunca passam dessa primeira fase. Exatamente porque elas não chegam nesse momento do clique. O cérebro meio que não consegue formar um padrão. E tudo que sobra é desconforto. E aí a pessoa rejeita aquela música completamente. E não é falta de inteligência, nada disso. Nem falta de sensibilidade. É simplesmente uma diferença de exposição e expectativa. E lembre-se que a gente está falando aqui de música de verdade, de pessoas que produzem música, que estudam música, né? E não dessas porcarias que tem por aí. O efeito vício. Agora, quando você passa essa barreira, esse clique, acontece o oposto. A música vira quase um jogo. Seu cérebro começa a prever, errar, corrigir e principalmente a entender. E é exatamente esse ciclo que gera uma sensação de recompensa contínua. É por isso que algumas músicas não cansam. Elas continuam oferecendo pequenas descobertas cada vez que você escuta ela. Então talvez a pergunta certa nunca tenha sido sobre se essa música é boa ou ruim. A pergunta real é outra. O seu cérebro está pronto para essa música? Porque, no final das contas, essa música não revela nada sobre ela. Na verdade, ela revela sobre você. Sobre o tipo de ouvinte que você é. E talvez sobre até onde você está disposto a ir como ouvinte. Agora eu quero saber de você. Você se identificou com algum desses dois grupos que eu comentei aqui no vídeo? Coloca nos comentários que eu quero saber. E se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, siga o canal e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Aqui no canal eu lanço vídeo novo toda semana, tudo produzido com muito carinho para você. Valeu e até o próximo vídeo.